Olá, olá, muito boa noite, como estão? Passou bem, bem, obrigado. Olá, muito boa noite, como estão? Passou bem, bem, obrigada. Hoje é a 50, não, é a centésima, quadragésima, sétima jornada de oração. Penso eu que é assim, esqueço-me sempre de ver antes. Mas acho que é essa mesmo. Um de vocês vai escrever agora, que é para eu ler aquilo que vocês escreveram, está bem? Mário Henriques, Alzira, Cláudia Figo, Lúcia Maria Santos, beijinhos, Túlia Veloso, beijinhos, a Maria Coutinho, muitos beijinhos, e ainda ninguém escreveu. Fica assim zangadito. Lourdes Tavares, beijinhos. Fátima Branco, beijinhos. João Filipe, beijinhos e abraços. E parabéns à Rita, que ela fez anos. Pensa que eu me esqueci, mas não me esqueci. Mário Henriques, beijinhos e abraços. Mónica, beijinhos e abraços. Anabela Raposo, beijinhos e abraços. Cristina Guarda, beijinhos e abraços. Diolinda Fabião, beijinhos e abraços. Susana Duarte, beijinhos e abraços. Ana Carvalho, beijinhos e abraços. Cici Santos, beijinhos e abraços. Cides Ferreira, beijinhos e abraços. Vânia Amaral, beijinhos e abraços. Júlia Amália, beijinhos e abraços. José António, beijinhos e abraços. Susana Roque, beijinhos e abraços. Mónica Morata, beijinhos e abraços. Sara da Conceição Oliveira, beijinhos e abraços. Há muito que não sei nada teu. Rosário Santos, beijinhos e abraços para toda a família. Conceição Ribeiro, beijinhos e abraços. Susana Roque, beijinhos e abraços muito grandes, abraços fortes. Joaquim, beijinhos e abraços. Paulo Mendes e Diolinda Gonçalves, beijinhos e abraços, tudo bom. Estrofina Mores, beijinhos e abraços. Dete Margarida, minha filhinha, beijinhos e abraços também, para o teu companheiro. Maria Coutinha, beijinhos e abraços. Teresa Neto, beijinhos e abraços. Júlia Amália, já disse beijinhos e abraços. Já disse também. Fátima Branco, beijinhos e abraços. Ana Lopes, beijinhos e abraços. Fátima Saraiva, beijinhos e abraços. Lourdes Tavares, já disse. Nélia Ferreira, beijinhos e abraços. E para todos vós, beijinhos e abraços. Ainda ninguém escreveu. Isabel Silva, beijinhos e abraços. Vocês demoram muito tempo a escrever. Emília Trovão, que é tão lindo o nome. Agora, quando houver trovoada, eu vou dizer assim: ai, Trovão, abençoe a Emília. Beijinhos e abraços, Emília. Eu não vou dizer nada disso, que é para o Trovão não ir ter consigo. Parabéns, Rita. Rita Pauline Valnobre, beijinhos e abraços. Clária Fonseca, beijinhos e abraços. E então, acertei ou não acertei hoje? Centésima, quinquagésima, sétima, acho eu, ou sexta, já não sei. Marina Branco, beijinhos e abraços, boa noite, minha amiga. Rita Muniz, beijinhos e abraços. Fábio Cordeiro, beijinhos e abraços. Helena Reis, beijinhos e abraços. Alzira, centésima, quadragésima, agora aqui já está. Espera lá, sétima jornada de oração. Temos na centésima, quadragésima, sétima jornada de oração. Andreia Leal, beijinhos e abraços. E Luís Oliveira, beijinhos e abraços. Hoje estou com frio, sim senhor, e ontem também tive e tenho andado coisas do Brasil, que tem 40 graus. Ai, Rita, Paulina, Valnobre, beijinhos e abraços. Centésima, quadragésima, sétima jornada de oração. Círculo de Fraternidade, beijinhos e abraços. Também tenho que dizer. João Batista,
Beijinhos e abraços e tudo a correr bem. Tens de ter calma. Estão algumas coisas ainda em andamento, ainda não foram resolvidas. Ana Moraes, beijinho e abraço. Há tanto tempo que não ouço nada de ti. Margarida Batista, beijinhos e abraços. Marta Lisboa, beijinhos e abraços. Sentença-me a 47ª jornada de oração. Sim, senhora, beijinhos e abraços para todos. Que todos estejam bem. E pronto, todos têm que estar um bocadito bem. Ontem falámos nas brincadeiras. Pronto, uma espécie de brincadeira, disso tudo. Hoje, não vou falar nas brincadeiras porque ontem falei, vou fazer uma reflexão de jeito. Então, vamos lá fazer uma reflexão. Estou com frio? Estou. E aí, não está frio, Ana Moraes? A França é muito frio. E vocês têm um aquecimento melhor do que o nosso e mais barato. Fizeste bem, Susana Roque. Fizeste bem partilhar com amigas tuas. Oh, Emília Trovão, não és tu que tens de fazer trovada. Quando há trovada no céu, eu gosto de trovoada e gosto de ver os relâmpagos. Não perto de mim, claro. Fernanda Aquino, beijinhos e abraços. Já com esta tua sopinha, hoje. Filipe Andreia Vilela, beijinhos e abraços. Como é que está o Jorge? Está bem? Pelo menos devia estar. Eu visitei-o, não sei se ele deu por ele. A Tulia Blusa manda aqui umas ajudas para muitas pessoas. Vamos utilizar essas ajudas. Ah, vês, Ana Moraes? Por aí está frio, chuva que nem se pode, estás a ver? Jorge Nunes, beijinhos e abraços. Hoje vou dar beijinhos e abraços a toda. Diva Helena Krause, boa noite. Brasília, beijinhos e abraços. Júlia Marques, beijinhos e abraços. Hoje é os beijinhos e abraços que funcionam. Já que ninguém pode dar... Lá fora está abafado. Aonde? Só se for aí na Leiria, porque aqui não está nada abafado. Aqui está frio mesmo. Cândida Antunes, beijinhos e abraços. Boa noite, Jorge Nunes. Beijinhos e abraços. Olha, por falar em Jorge Fernandes. Que engraçado. Como é que me veio à cabeça? Está bem. E todos estão bem? Está tudo bem? Passaram estes 2 dias, desde sábado até hoje, bem? Divertiram-se? Fizeram? Ainda bem. Andreia. Filipe Andreia Brilhante. Ah, está bem. Temos que combinar. Para ir aí à França? Até era giro. Com este frio. Era giro. Mas temos que combinar. Temos que fazer isso por WhatsApp. Eu também costumo te ver na rádio acho que é pelo WhatsApp, não sei. A sério, Fátima Saraiva? Ah, está bem, pronto. Em Leiria também está frio, muito frio, não está, Margarida? Ai, tanto frio. E aí, está frio? Está. Pois, está frio em todo lado. Boa noite, meu caro amigo João Francisco, beijinhos e abraços. Dá um beijinho à Rita de parabéns, está bem? Ainda não comecei a reflexão, eu só estou à espera de... Está num sítio onde Judas perdeu as botas. As botas. Ai. Judas não passou por aqui. Mas Judas era muito bom. Olha que vocês às vezes têm uma má ideia de Judas e Judas não. Olha que Judas não se enforcou como vocês pensam. Cristina guarda beijinhos e abraços. Eu sei que está um caos por aí, Ana Moraes. Quando eu for a Auschwitz, passo por Paris e posso dar a entrevista. Depois de vir de Auschwitz, porque até é gira a entrevista. Então, hoje, vamos
Ou também podemos fazer pela plataforma da rádio, sim senhor. Uma boa entrevista. Então, hoje vamos fazer uma reflexão. Estou a olhar para mim, estou-me a achar muito branco, parece eu que vou desmaiar. Bem, vamos fazer uma reflexão. Hoje foi feriado. O nosso presidente parece que falou muito bem, ainda não viu o que é que ele... ainda não viu o que é que ele disse, nem o primeiro-ministro. Porque isto de ser dia da República, como isto está como a República das Bananas, é melhor a gente hoje nem falar nisso. Hoje vamos falar em coisas mais interessantes. Pronto. Vocês sabem que, além de tudo o que eu faço, não é? Do atendimento às pessoas, dirigir à Associação Espírita Círculo Fraternidade, que é o Círculo Fraternidade. Também faço outras coisas, outras investigações, com outras pessoas, evidentemente, e eu próprio. E, portanto, gosto muito de saber o que está a passar no mundo. Evidentemente que muitas coisas que se lê são verdadeiras notícias falsas, mas eu já disse que numa notícia falsa existe sempre uma essência. E o que importa é nós, o que é importante para cada um de nós é percebermos a essência dessa notícia falsa. Porque nunca, mas nunca, haverá fumo sem fogo. E se há fumo, há fogo. Nem que seja um brasido por baixo da cinza, existe. Então, hoje vamos então fazer uma reflexão de uma coisa muito interessante. Houve um homem que veio à Terra e veio com a missão de ser filho de Deus. Tudo o que está à volta desse homem, chamado Jesus, muitas das coisas são mitológicas, é mitologia, faz parte dos mitos, não são verdades. Há muita gente que até duvida que esse homem passou pela Terra, mas na verdade é que Jesus de Nazaré passou pela Terra. E passou pela Terra com uma missão muito específica, na altura. Nessa altura, até no tempo em que Maomé sai do Egito e encontra a Terra Prometida 40 anos depois, aí como um castigo por causa de ter, quando ele foi buscar os 10 mandamentos ao cume do monte, os outros, como ele estava a demorar muito tempo, começaram a fazer uma grande festa e a queimar o ouro e isso assim. E então, Deus, por castigo a eles, disse que eles então não iam encontrar a terra prometida assim, e disse logo a Moisés que ele só quando fosse velho, e ele só ia ver de longe a terra prometida e não ia viver lá, depois morreria. Segundo reza a lenda, mas nisto tudo também há coisas de verdade. Vocês sabiam que Moisés fazia atendimento às pessoas, Moisés tinha mediunidade, e é por isso que ele tinha essa comunicação. E foi assim que ele recebeu os mandamentos. Mas mesmo assim Moisés fazia o atendimento às pessoas, tanto que os anjos da guarda dele, os mentores espirituais, avisavam-no muita vez e avisavam os outros que não o incomodassem tanto Moisés, porque senão ele não aguentaria. A verdade é que a lei de Moisés continuou, foi o que deu origem aos judeus, e os judeus lá tinham a sua teoria e lá tinham várias coisas importantes que aconteceram na época deles, evidentemente. Mas aqui o que me interessa é a personagem de Jesus de Nazaré. E essa personagem é muito interessante. Embora metade seja uma é uma personagem, é um mito, vamos lá. Uma parte é mitológico, outra parte é real. Uma das coisas dos ensinamentos que ele fez e que muitos discípulos dele seguiram, ele tinha muitos discípulos mulheres, tinha mais discípulos mulheres que homens, houve uma alteração porque não queriam dar muito poder às mulheres, e as mulheres aqui devem tomar sempre atenção ao seu papel. Nunca se esquecendo que também já foram homens, não é? E então, o que acontece? Acontece que Jesus deixou várias mensagens e eu tinha-vos começado por Moisés. Moisés, então,
usava o dente por dente, olho por olho, ainda durante muitos anos, ainda agora, neste século, se usa muito isso, vai-se buscar as coisas a Moisés e se faz isso. Ainda há sítios que ainda se fazem apedrejamentos e há outros sítios que se fazem outras coisas bem piores. Não posso concordar com tudo, nem discordar de tudo. São questões culturais que não fazem parte da minha cultura, nem da vossa, nem de muita gente, mas fazem parte da cultura deles. Então, na terra deles, eles poderão fazer tudo o que querem, porque terão que responder. Também o nível espiritual deles não deve ser igual ao nosso, temos que se lembrar disso. Mas o que interessa nesta personagem lindíssima de Jesus, às vezes as pessoas pensam que os pretos, e se dizer preto é verdade, existe a raça preta e a raça branca. Se existe a branca, tem que existir a preta, embora muita gente se chama a raça negra, mas não é, por acaso, é a raça preta mesmo. Muita gente esquece que Jesus não era branco como nós. Muita gente nem sequer percebe que Jesus não tinha, de branco tinha muito pouco. Jesus, o máximo que era mestiço. Era assim uma mistura, até mais para o amarelo, vamos lá. Era assim uma mistura. Portanto, eu costumo dizer que Jesus era mais para o preto, não é? Do que para o branco. Então, Jesus veio ensinar muitas coisas. E uma das coisas que ele veio ensinar, e é aqui que eu quero chegar, dizendo boa noite aos outros que chegaram e dando-lhes um beijo e um abraço, que chegaram só agora. Então, Jesus, uma das Oliveira. Tudo bom para ti, um grande abraço. E muitas das coisas que realmente, um abraço também para o Chico, muitas das coisas que ele ensinou foi no sentido de que havia uma imagem de Deus que ele por nada queria que essa imagem de Deus perseguisse. Jesus foi um marco da imagem de Deus, ou seja, considerando ele um filho primogênito de Deus ou não, considerando que ele foi concebido pela obra e graça do Divino Espírito Santo com Maria, que nada disso é verdade, evidentemente, mas podemos pôr isso como verdade, porque isso até é um dos dogmas da Igreja Católica que tem, é Maria ter concebido sem mácula e pelo poder do Divino Espírito Santo. O poder do Divino Espírito Santo, não. Porque o poder do Divino Espírito Santo é algo que é criado por o próprio Jesus. Mas o que é que Jesus veio fazer à Terra? Jesus veio fazer só duas coisas. Primeiro, veio ensinar que o amor é o triunfo. Segundo, veio dizer que Deus não era castigador. O Pai perdoa, o Pai compreende, o Pai sabe perfeitamente que os seus filhos erram. E veio dizer que Deus não era castigador, mas isto foi há 2000 anos atrás, não nos podemos esquecer. Vai dizer-nos que Deus não era castigador e provou-nos que Deus não era castigador. Por isso é que algumas partes dos milagres de Jesus, que não são milagres, são milagres porque são acontecimentos que se dão e que não têm qualquer tipo de explicação à época. E por isso são considerados milagres, por isso ele é considerado um mestre de conhecimento, um mestre de sabedoria. É verdade que ele formou a sua própria igreja uma vez que ele foi repudiado pelos judeus. Ou seja, os judeus não aceitavam a defesa deles, porque ele alterou aquela dente por dentro, olho por olho, alterou aquela do castigo, alterou toda uma série de questões culturais que estavam negativas e pô-las para mais positivas. Até alterou os 10 mandamentos e pô-los em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, para não desagradar a ninguém, e amar ao próximo como a si mesmo. Ele resumiu tudo a estes 2 mandamentos. Que, parecendo que não, Jesus, na sua época, Jesus de Nazaré, tinha razão, porque havia uma ideia de castigo muito grande da parte de Deus. E depois havia os espíritos malignos também. Havia o diabo, o Satanás, lá, e ele combatia essas forças do mal. Mas os próprios Satanases eram o povo judaico que não queria, pelo menos aquela parte do povo judaico que era a Assembleia, que não queria de modo algum que ele dissesse que era filho de Deus. Todos somos filhos de Deus, por isso
Não sei para que tanta mariquice na altura e tanta coisa, na medida que todos somos filhos de Deus, prontos. E Deus não tem filhos privilegiados e Deus não é uma figura. E é aí o grande mal de muita gente não perceber que Deus não é uma figura. Deus é um conjunto de energias, Deus é amor e foi isso que ele ensinou. Então, ele criou a sua própria igreja, na humildade, na verdade, na sinceridade, na compreensão, no perdão, no saber se meter no lugar do outro. Ou seja, Jesus, como uma pessoa inteligente e com alguns conhecimentos que ele tinha obtido através do budismo e de outras formas de contacto que ele tinha e que foi absorvendo, então ele altera os próprios mandamentos da lei de Deus em 2: amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Pronto. Acontece que ele faz a igreja sobre Pedro, sobre esta pedra faço a minha igreja. Faz a igreja, mas faz a igreja com uma intenção benéfica e boa para um povo. Ou seja, primeiro, a igreja que Jesus fundou foi a igreja do amor, a igreja da paz, a igreja da concórdia, a igreja da união. E a igreja porquê? Porque ele, de todo modo, tinha sido repudiado, quer pelos romanos e pelos deuses romanos, porque ele respeitar todos, e é interessante o respeito de um homem de há 2000 anos atrás, ainda se manter, por isso é que o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão jamais. Então, acontece uma coisa muito interessante em Jesus. Ele, quando faz a igreja, é com uma intenção benévola, é com uma intenção pura. Mas os homens, como sempre, egoístas e às vezes mal formados, criam, pois, certas mitologias sobre aquela personagem, porque lhes convém para continuar com o Deus maldoso. Jesus quis acabar e quis afirmar que Deus não era vingativo, não era julgador, era um pai justo que amava os seus filhos, compreendia os seus filhos, perdoava os seus filhos e convivia com os seus filhos de igual modo. Mas como isto não era visto pelos olhos dos outros e durante séculos, pelos olhos de muitos homens, porque os homens, nós quando nascemos na Terra trazemos muitos defeitos, não viemos puros. Não há ninguém puro na Terra. Há pessoas melhores, com maior conhecimento, mais aprimoradas nos seus sentimentos e nas suas emoções e na sua razão, e outras piores. Mas muitas vezes as piores gostam de fazer coisas interessantes, gostam de propagar o medo. A Igreja de Jesus não é de medo. Não pode haver medo na Igreja de Jesus. E tem que haver um perdão muito grande. Então, Jesus mandou os seus apóstolos espalhar a sua palavra. E a palavra do amor, do perdão, da compaixão, da caridade. Jesus mandou. E disse: quando entrardes numa cidade e vos receber, aceitai tudo o que vos é oferecido. Quando entrardes numa cidade e escarnecerem de vós, não sei se é assim a palavra correta, vocês sabem que eu tenho dislexia, fizerem pouco de vós, fazei uma coisa: limpai os pés à saída da cidade e nem deixais que o pó da cidade vos acompanhe e ide embora. Não existi. Portanto, o que Jesus quis, na verdade, transmitir era que todos eram irmãos e todos eram iguais. E todos sofriam as mesmas dores, os mesmos padecimentos. Tanto que no tempo de Jesus houve ricos e pobres que sofreram muito. Até por causa da mudança, da transmutação, que agora também está a existir uma transmutação na própria Terra, da transmutação que se estava a dar na própria Terra. Então, os romanos, como sempre loucos, como foram, sempre dominadores, houve imperadores romanos que foram humanos, mas houve outros que foram completamente selvagens, e foi aí que os selvagens deram cabo de Roma.
não tinham mais nada que fazer que culparam os novos cristãos. Então, sim, Pedro sofre horrores, os outros apóstolos sofrem horrores. Esta coisa de Judas, Judas foi um dos apóstolos mais íntimos de Jesus, porque Judas tinha uma missão muito específica e tanto que Judas sobreviveu, não se suicidou numa oliveira, como muita gente diz, sobreviveu, e nós temos os evangelhos de Judas que nos mostram perfeitamente, embora a Igreja, como sempre, não queira aceitar alguns dos ensinamentos que Jesus deu, porque são tão simples, e com essa simplicidade não teria o poder o poder que tem hoje, não é? E que está a perder um pouco pela má formação dos discípulos de Jesus. Neste momento, quem são os discípulos de Jesus? É o Papa, é um discípulo de Jesus, é um representante de Jesus na Terra, é os cardeais, é os bispos, é os cônegos, até chegar aos padres e chegar a todos aqueles que se dedicam à Igreja. E eles são discípulos puros de Jesus. Por isso eles têm uma grande responsabilidade. É por isso que os padres devem dizer só para padres quando têm vocação. No tempo de Jesus, os discípulos podiam-se casar e ter filhos. Os papas também se podiam casar depois depois de Jesus, podiam-se casar e ter filhos. São Agostinho da Silva, aí pelo século XI ou XII, é que decidiu então o celibato para que a Igreja pudesse enriquecer, porque houve alturas que a Igreja foi muito pobre. Santo Agostinho aí teve uma má ação. Então, também Jesus nunca batizou uma criança. Jesus queria que as pessoas entendessem, para serem batizadas, queria que entendessem o propósito de Deus e da mensagem do amor. E só aí é que eram batizadas, portanto só como adultas, não como crianças. Embora ele desse particular atenção às crianças para nos dar como exemplo a ingenuidade e sobretudo a pureza. Porque muitas crianças, na altura, à época, eram crianças puras. Assim como Jesus, como criança, foi uma criança fora do normal. Como hoje temos muitas crianças que são crianças fora do normal, saem dos âmbitos e dos parâmetros da normalidade. E nós temos que respeitá-los, estudá-los, ver como encaixar-nos com elas. Jesus sabia fazer isso tudo, porque Jesus era o mestre. Era o mestre e é o mestre ainda de muitos. Mas Jesus nunca disse que as pessoas eram obrigadas a fazer o que quer que fosse. Jesus mandou os seus apóstolos espalhar a palavra e Jesus, ao fazer e ao dizer aos apóstolos para espalhar a sua palavra, pediu ao Divino Espírito Santo que descesse em cada apóstolo. Ou seja, ele pediu, e bem, porque tinha que pedir, então fez a descida do Divino Espírito Santo a todos os que eram seus apóstolos e a todos os que o seguiram, para que pudessem espalhar uma palavra de verdade e não deixassem a interferência de ideias negativas interferirem nessa palavra, que é o amor exclusivo. Ele pretendia que os homens se amassem, não se odiassem. Evidentemente que a Igreja portou-se muito mal, porque não soube portar, ainda hoje não sabe portar como discípulo de Jesus. Jesus acarinhava as pessoas, compreendia os seus problemas, abraçava as pessoas, não tinha qualquer tipo de preconceito com qualquer pessoa. Logo, não tinha preconceito, não dava origem ao racismo. Por os imperadores romanos terem os seus impostos, os seus tributos, Jesus disse logo, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, coisa simples. Não disse, não dai a César. Foi um pouco por isso que ele chega à parte da crucificação. Mas ele foi crucificado, mas não crucificado a ponto de morrer e depois ressuscitar. Ele apenas teve uma morte aparente, que muitas vezes acontece, e acontecia no princípio do século passado. Muitas vezes as pessoas eram enterradas em vida porque tinham essa morte que ele teve. Claro que as pessoas ficam convencidas que morreram, depois ressuscitaram, foi o que aconteceu com Jesus, portanto ele não mentiu. Ele pensou que ressuscitou, e muito bem.
estava no seu direito, e na época, como não havia conhecimentos de ciência como há, está correto. O papel de Jesus foi fundamental para a sociedade na época e ainda é fundamental para a sociedade de hoje. E nós temos Jesus quando? Quando um bom sacerdote, um bom papa, um bom bispo, um bom cardeal e um bom católico sabem defender sem ser fanaticamente e extremistamente as palavras exatas de Jesus, não as palavras que inventam. Porque, por exemplo, Jesus falava muito sobre parábolas. Olha, imaginemos o que é levarmos à letra as parábolas de Jesus. É um horror. Parábolas não é levar à letra, é saber ler entre as linhas o que Jesus queria dizer. Até porque os evangelhos, os 4 evangelistas, escreveram coisas sobre Jesus que neste momento fazem parte da Bíblia, mas esses evangelhos não são os certos. Tanto que houve acontecimentos na Terra durante muitos séculos em que se percebeu que outras pessoas que traduziram os evangelhos da língua original, da língua mãe, e que isso está na Biblioteca de Roma, traduziram-nos e as pessoas na altura não gostaram. Isso já foi no século XX. Então, o que é que dizem os evangelhos verdadeiros de Jesus? Os evangelistas dizem assim: não precisas de fazer templo nenhum, não precisas de ter nada sagrado para te dirigires ao Pai. Parte uma tábua ao meio e encontrarás Deus nela. Levanta uma pedra e Deus estará nela, debaixo dessa pedra. Quer dizer que Deus está em todo lado e que não precisavam de grandes coisas. É por isso que ele é um grande pregador e vocês nunca ouviram pregar, ou não está escrito que ele pregava, a não ser 2 vezes na sinagoga, mas porque ele leu os escritos antigos da sinagoga, por uma questão de respeito e até por uma questão de aceitação da parte dos judeus, coisa que eles não fizeram. Então, que não era preciso haver grandes riquezas, nem era preciso, tudo dentro de uma humildade. Eu comparo muito São Francisco de Assis, que foi ontem o dia dele, a Jesus. Ou seja, São Francisco de Assis é a reencarnação exata de Jesus, e então ele fez, mais uma vez, e mostrou que é através da pobreza, através da humildade, através do abandono das coisas materiais, só ter o essencial, não ter o supérfluo, é que se consegue viver e encontrar-nos aqui na Terra. E isso é importantíssimo. Então, quando um padre, seja ele qual for, não importa, seja que padre for, começa a não saber lidar com os seus paroquianos, de modo como ele sendo o representante legítimo de Jesus e legitimamente defender as coisas que Jesus defendia, quando ele não faz isso, mais vale sair de padre. Se o Papa não fizer isso, por exemplo, o Papa João XXI fez, e o que aconteceu foi matarem-no. O João Paulo XXI. O João Paulo I. O João Paulo II fez de outra maneira. O João Paulo I foi assassinado 1 mês depois de ser Papa, por isso mesmo, porque ele queria que a Igreja defendesse os evangelhos, ou seja, a verdade. Então, ele viu tanta corrupção no Banco de Roma, no Banco do Vaticano, viu tantas coisas mal, que ele queria proibir essas coisas todas no seu reinado. Mal fez ele dizer aos outros, porque os outros não pensavam como ele, e isso era desagradável para a Igreja, então não vai, que matam o pobre homem. Lá as contas com Deus têm que ajustar, evidentemente. Jesus disse aos seus discípulos para irem pregar, e a cidade que não os quisesse que as abandonasse. Se não os queriam, não queriam. Eles não tinham que se impor. E até limpassem o pó mesmo, e fosse. Independentemente se ele disse ou não disse. E porquê? Porque isso é uma coisa positiva e a gente pode aproveitar. E tudo o que é positivo nós podemos aproveitar. Agora não podemos usar é o negativo.
Então, quando um padre começa a criticar os seus paroquianos e começa a ter preconceito em relação aos seus paroquianos, ou a exigir alguma coisa sobre os seus paroquianos, a ter falta de respeito, não merece ser discípulo, apóstolo e representante de Jesus na Terra. Isso aplica-se aos padres, aos papas, aos bispos, a todos aqueles que professam a religião católica apostólica romana. Eu não posso, de forma alguma, estar inserido numa religião e eu próprio fazer o mal, propagar o mal, propagar a raiva, o rancor, o ódio, propagar a desorganização social. Porque se eu faço, estou a ser como aqueles partidos políticos que não nos interessa nada e condenaram os homens a muito sofrimento, aqueles grandes ditadores, o que não nos interessa em absoluto. Porque nós já estamos no século XXII, acho eu, passamos o século XXI, já não temos que usar esse tipo de coisas para conseguirmos angariar as pessoas para nós. Nós temos que ser pessoas honestas, sinceras. E uma pessoa que é padre e que, principalmente as pessoas que representam a Igreja Apostólica Romana, devem ter muita atenção, porque eles são aqueles que Jesus conta com eles. E que a espiritualidade católica, a verdadeira espiritualidade católica, conta com eles. E por isso, para eles serem discípulos de Jesus, têm que se portar como Jesus se comportou. Isso não equivale a dizer que eles não tenham uma vida social e uma vida pessoal de forma equilibrada e de forma a que não obriguem ninguém a nada, que seja tudo comum acordo. Mas eles também não podem se dar ao luxo de o altar para baixo mandarem recados para as pessoas, sejam políticos, sociais, sejam recados de preconceito. E eles também têm que saber meter-se no lugar daqueles que são mais pobres e que são mais desprotegidos. E não se podem iludir pelo dinheiro, porque senão eles deixarão de ser automaticamente discípulos de Jesus. Porque uma pessoa que é discípula de Jesus é o representante direto de Jesus na Terra. E é assim, e só assim, é que as pessoas aprendem o amor que Jesus queria que nós todos nos aprendêssemos. E nós sabemos que o amor acaba século XXI. Está bem, eu disse 22, é porque quero chegar ao 22, não chego. Então, o que é que acontece? Acontece que, ao não fazer isso, vão dar uma má imagem daquilo que foi Jesus de Nazaré na Terra. E não podem dar. Está bem? O dogma da Igreja está na ressurreição de Jesus, está na concepção de Jesus, através de Maria, virgem, e nunca teve nenhuma relação com nenhum homem, teve uma relação com o Divino, o Espírito Santo. Então, Jesus ainda fez mais outra coisa antes de ir, foi reunir-se e dizer, eu tenho que ir, porque se ele já tinha sido crucificado, não podia aparecer mais à frente dos romanos, senão era outra vez crucificado, e lá se ia o sonho do catolicismo. Então, o que é que acontece? Acontece que ele nos ensinou só a luz, o amor, nos ensinou a sermos justos, nos ensinou a despertarmos. Jesus é um espírito. Jesus é um espírito, é um espírito da verdade, por exemplo. É um espírito da humildade. É um espírito do verdadeiro amor. Jesus não é Deus. Jesus é um filho como nós somos. Só que nós andamos por outros caminhos e fazemos outras coisas. Mas não quer dizer que estejamos afastados do nosso Pai. Nós apenas vimos o nosso Pai de uma maneira diferente. Ele, à época, tinha que ver o Pai daquela maneira e tinha que afirmar-se como filho de Deus. Mas ele fez aquilo que é uma realidade. Todos nós somos filhos de Deus, de igual modo. Não há diferenças. E porquê? Jesus isto não ia explicar na época, mas com os séculos nós percebemos. Não somos burros e não precisamos ser muito letrados. Precisamos é prestar atenção e às vezes alguma lógica não faz mal a ninguém. Ora, sendo nós todos filhos de Deus, Deus nunca poderá ter um filho predileto, porque Deus não é humano, nunca foi humano.
Deus nunca foi humano. Deus é uma coisa divina. Deus é algo, é uma força energética. Pronto. Então, quando a Igreja repudia determinados comportamentos, determinadas ações, repudia e não remedia, não dá solução, o melhor faria era ficar calado, porque foi isso que Jesus disse. Silenciai-vos quando não perceberdes as coisas, silenciai-vos, entrai em oração, em contacto com o Pai, escutai o Pai e depois pronunciai-vos. E muito pouca gente faz isso. Muito pouca gente da Igreja. Porque eu estou a falar dos membros da Igreja. E os membros da Igreja também são o povo. Aquele povo que de alguma forma tem fé em Jesus, em Maria e em Deus. Esse povo tem que ser responsabilizado pelas suas atitudes em relação aos outros, não é pelas suas atitudes próprias. Porque as atitudes próprias, cada um vai ter que responder por elas. Porque eu estou-vos farto de dizer, por mais voltas que deem, a colheita é livre, a sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória e também é obrigatório para eles. Eu falo-vos disto porquê? Porque eu tenho encontrado alguns sacerdotes e algumas pessoas católicas do outro lado da vida e às vezes conversamos determinadas coisas. E o que mais me custa é às vezes vê-los perdidos nesses mundos paralelos que eu tanto falo. Eles estão perdidos por ali. Estão um pouco perdidos. Estão obscurecidos. Estão um pouco desajeitados, não é? E então, ao aproximar-me eu com as devidas permissões, até porque uma das minhas missões é essa, ao aproximar-me deles, custa-me ver, por exemplo, um bispo, um cardeal, um padre, metido ali nos confins da escuridão e da ilusão. E evidentemente que temos que orar, temos que refletir sobre eles e levá-los, mas não só através das rezas e da missa e de tudo isso, não. Tem que ser através da oração. Vendo-os como irmãos e como iguais, escolheram outro caminho. Se está certo ou se está errado, ninguém o pode afirmar, como muitas coisas que estão certas ou erradas, ninguém pode afirmar que as coisas estão erradas, porque aquilo que é errado para mim pode ser certo para ti, e aquilo que é certo para ti pode ser errado para mim, e eu tenho que descortinar e tenho que saber fazer a junção e a união. Portanto, às novas pessoas, desde os catequistas, desde daqueles que ensinam religião e moral, desde os padres, desde os bispos, desde os cardeais, desde todos aqueles que de alguma forma estão ligadas à religião de Jesus, devem fazer como os budistas. Quem está ligado ao budismo tem um comportamento completamente diferente, tem um comportamento de responsabilidade. Então, quem está ligado a Jesus deve ter um comportamento de responsabilidade, deve saber respeitar o semelhante, deve saber respeitar os seus paroquianos e não fazer como muitas outras que não são religiões, ou que são religiões porque são assim meio protestantes, têm assim as suas coisas, não fazer como outras, como por exemplo, eu não quero estar aqui a afirmar ninguém, nem tenho esse direito, mas por exemplo, existem algumas ideologias, como o do Jeová, como dos meninos do sétimo dia, como todo. Essas ideologias são demasiado fanáticas, não nos trazem nada de novo, trazem-nos apenas a discórdia e a desunião familiar. E Jesus não ensinou isso. Por isso, as pessoas que usam a Bíblia e que usam muitas vezes até Jesus para, como por exemplo os árabes usam Maomé, quando usam Maomé para criar guerras, discórdias, desuniões, evidentemente que essas pessoas realmente não têm qualquer tipo de carência e não são representantes legítimos de Maomé, nem de Alá. Como, evidentemente, quem fizer isso da parte do catolicismo também não é representante legítimo e nem tem nada não tem nada de legítimo.
Foi por isso que houve a criação de todas as outras, as outras áreas de religiões, supostas religiões e de filosofias diferentes, em que realmente usaram, mas como não conseguiram o poder, então usaram fazer algo para pôr o poder. Mas depois de analisadas essas coisas todas, nós vimos muito mais mal do que bem. E já temos visto na Igreja Católica Apostólica Romana também muito mais mal do que bem. Jesus veio com uma missão, mas não foi para ensinar o mal, foi só para ensinar o bem. Jesus disse: tu consegues conquistar tudo. Há uma das passagens, independentemente de se é verdade ou mentira, não me interessa. A mim não vou discutir a verdade, a veracidade das coisas. Há uma passagem que diz que ele diz a um rico: vá, deixa tudo e segue-me. Já que me admiras tanto, vem, segue-me. E ele disse: mas eu vou deixar a minha riqueza toda. Não, não. E foi quando Jesus disse: mais fácil. Entrará. Como é que foi que ele disse, Nino? Disse qualquer coisa como isto. Mais fácil entrará um elefante pelo buraco de uma agulha que um rico no reino dos céus. Evidentemente que isto é uma parábola. Não é real. Não posso. O que é que Jesus Cristo, o que é que Jesus quis dizer? Porque vocês chamam Jesus Cristo, mas quer dizer que Cristo era o mentor espiritual de Jesus já na altura. Jesus também era médium. Jesus tinha uma certa espiritualidade muito grande e muito desenvolvida. Ele aprendeu muito com o budismo e com outras ideologias da época. Jesus era uma pessoa muito culta, muito sábia, era muito observadora. Então, Jesus só apenas queria alterar o rumo da história para que a história não fosse tão amarga e tão dolorosa como tem sido até aos dias de hoje. E é por isso que hoje há muita gente que é descrente, porque não se pode acreditar em algo que não seja o propagar do amor e o chamar a atenção do ódio. Então nós sabemos perfeitamente. A figura do diabo foi criada e a figura do diabo dá muito jeito. A figura do diabo dá muito jeito à própria Igreja, para a sobrevivência da Igreja. Porque se não fosse a figura do diabo, a Igreja deixaria de existir rapidamente. Porque também ninguém tem a força de Jesus. Ninguém tem a força de um mestre como Jesus. Ele tinha uma força natural, uma força que ele desenvolveu naturalmente e que ele tinha uma ligação muito especial com a divindade. Com a divindade que ele não descreveu para ninguém. Ele nunca disse como Deus era para ninguém. Ele apenas disse: Deus é amor, ponto final, parágrafo. Eu sou filho de Deus, assim como vocês são filhos de Deus. Numa das conversas que ele teve com Nicodemos, independentemente da veracidade da história ou não, lá está mais uma vez, Nicodemos disse, e o Nicodemos era judeu, disse-lhe assim: eu não compreendo as tuas palavras, as tuas coisas, eu aceito-as, mas não entendo onde tu vais buscar, mas acho isso de uma coisa admirável, de uma coisa tão inteligente, e no fundo isso posto em prática é tão justo, eu não consigo compreender, as coisas assim muito bem. E então Jesus respondeu-lhe: tu só poderás compreender se voltares ao ventre da tua mãe e voltares a nascer de novo. Evidentemente, Nicodemos disse: minha mãe morreu. Pois, mas terás que voltar ao ventre da tua mãe. Porque ao voltar ao ventre de qualquer mulher, ela será, pois, nossa mãe. Portanto, ele aí deu logo a entender da continuidade da vida, da reencarnação, por exemplo. Ele deu logo a entender a reencarnação da vida. Ele, quando ressuscitou os mortos, nunca mais ninguém ressuscitou mortos. Por acaso, Santo António fez já uns milagrezitos muito interessantes, porque Santo António também é uma figura muito interessante, muito, muito, muito. São Francisco é uma figura interessantíssima, mas Santo António não deixa de ser uma figura muito interessante. E fez assim uns milagrezitos também. Um pouco parecidos com os milagres de Jesus, mas fez os milagres, sim senhora, porque
uma altura o pai de Santo António estava tão mal, que quase foi declarado morto, e Santo António conseguiu realmente que o pai viesse assim novamente e vivesse ainda mais uns tempos. Como, por exemplo, ele fez isso com umas crianças e fez isso com algumas pessoas, ou com algumas pessoas da época, não é? Santo António tinha uma visão muito grande porque tinha sido um discípulo, além de ser discípulo puro de Jesus também, foi um discípulo de São Francisco de Assis. Tanto que São Francisco morre primeiro e quando Santo António morre, quem o vem buscar é São Francisco de Assis, porque eles tinham uma ligação muito íntima e uma compreensão um pelo outro. Nós sabemos que a Igreja cometeu barbaridades incríveis, como foi utilizar o nome de Deus para por exemplo, para a Idade das Trevas, para a caça das bruxas, para a Santa Inquisição. Portanto, nós até para com os judeus, em nome de Deus, se fez muitas coisas. Em nome de Deus matou-se muita gente, assassinou-se muita gente. Nós não estamos nesse tempo, já temos um tempo mais esclarecido. Então, acho que nós temos que começar a repensar muito bem os valores que defendemos e as coisas que defendemos. E o melhor às vezes é silenciar-nos. Tanto que existe uma senhora que se chama Nossa Senhora do Silêncio. Eu costumo dizer, Nossa Senhora do Silêncio, silenciai-nos quando se está a dizer-me disparate, até quando eu estou a dizer disparates. Não considero que esta minha reflexão hoje que seja um disparate e que esteja descabida. Está dentro daquilo que está a acontecer no mundo. Porque, mais uma vez, o nome de Jesus e de Deus está a ser utilizado e usado indevidamente para tapar, ou seja, para a verdade não vir ao encontro do próprio homem. Isso é mau, porque nós, em pleno século XXI, continuarmos como se estivéssemos no século XVII, ou no século XVIII, ou no século XIII, ou no século XII, é mau. Houve uma vez para eleger o Papa, os cardeais tiveram 3 anos, porque eram alimentados pela população, eram para tudo. Então tiveram 3 anos. 3 anos que não conseguiu eleger o Papa. Até que um membro da sociedade, daquela sociedade, chegou ao pé deles e disse assim: tem uma semana para eleger um Papa, porque senão nós vamos tirar o telhado deste lugar onde vocês estão e não vos damos mais comida nenhuma. Resolvam o problema. E a verdade é que nessa semana eles elegeram um Papa. Porquê? Porque eles começaram ali a ficar a viver às custas do próprio povo e não se preocuparam com o povo. Então queria dizer que eles já não estavam a seguir as pesadas de Jesus. Então alguém, iluminado até pelo Divino Espírito Santo, lembrou-se muito bem de mandar o recado. E mandou o recado e deu resultado. Portanto, é preciso que vós, muito vos admiro, o vosso esforço, a vossa dedicação na defesa e no seguir esse homem maravilhoso que foi Jesus de Nazaré. É quem o quer seguir tem que o saber seguir. E não pode fazer como alguns, porque dentro de um rebanho há sempre as ovelhas remolosas. Prontos. Não pode fazer como algumas ovelhas remolosas fizeram e destruíram a verdade. Mas a verdade é só uma. Jesus viveu e cresceu em Nazaré. Jesus era de Nazaré. Jesus de Nazaré modificou uma das leis principais de Moisés. Foi aquele Deus vingativo, ele pôs em Deus de amor. E foi os mandamentos todos que estavam, ele reduziu-os inteligentemente a 2 mandamentos. Primeiro, respeitando os mandamentos judaicos, e que é amar a Deus sobre todas as coisas, e depois, respeitando a mensagem, ou seja, dando a conhecer a mensagem, o motivo principal e o foco principal que ele trouxe à Terra, que foi: amai-vos uns aos outros como eu vos amei, mas transferiu isto em amai o vosso próximo como vos amais a vós. É por isso que eu chamo muitas vezes a atenção de cada um de vocês, se vocês se amam. Porque se vocês não se amarem, nunca conseguirão amar o vosso próximo. Se vocês se odiarem, não se aceitarem, não se reconhecerem,
Vocês começam a funcionar da forma como são. E vocês assim não têm compaixão, não têm compreensão, não se sabem meter no lugar do outro, não sabem respirar em condições e não se sabem encontrar consigo próprios. E aí começa de uma forma atroz a nossa vida miserável que cada um vai levando na Terra. E depois agarramos-se muito. É claro, eu preciso de um livro para ler. Evidentemente que preciso. Preciso de um filme para ver. Preciso de coisas criadas até para aprender. Preciso das bibliotecas. Preciso das notícias. Preciso de tudo. E preciso de observar as coisas que a sociedade muitas vezes tem tanto preconceito, não sei porquê, porque o que existe, existe, porque tem que existir e existirá sempre e já existiu antes. Por isso, não há grande discussão por aí. Agora, os nossos comportamentos, a nossa forma de ser, às vezes podemos nos zangar, claro. Nós não somos santos, não estamos purificados, por isso andamos cá a aprender. Cada um de nós tem que aprender a sua lição e ponto final. Cada um de nós tem que aprender o objetivo, o propósito com que está na vida. Nós viemos para aprender, para crescer, para amadurecer, para chegar a algum lugar, para quando sairmos daqui não levarmos o peso das coisas daqui e perdermos-nos no caminho. Evidentemente. Mas nós não andamos cá para matar ninguém, nem para esfolar ninguém, nem para dizer mal de ninguém e nem para não aceitar as pessoas. Porque essas pessoas já foram nossas mães, nossos pais, nossos filhos, nossos irmãos. Está bem, as pessoas que não acreditam em nada até podem dizer, mas eu quero lá bem saber disso. Ao menos queiram saber de vocês próprios. Vocês acham que se tiverem em praça pública uma atitude menos bonita, que a maioria vos vai aceitar de ânimo leve, só se a maioria depender mesmo de vocês. Ou só se a maioria não tiver coragem, e mesmo o individual, não tiver a coragem de assumir as rédeas da própria sociedade. Quando nós ficamos parados e deixamos as coisas acontecer, desde que não nos toca a nós, olha, pode acontecer tudo. Quando nós começamos a ter essa postura, nós começamos a ser pessoas que realmente somos muito infelizes e muito tristes. E é esta a minha reflexão de hoje. E falei e aproveitei esta reflexão do homem mais grandioso que existiu na Terra, conhecido por todos nós, porque houve homens muito grandiosos que passaram pela Terra no anonimato, mas naquele que trazia uma mensagem para o todo. Para todos. Não era só para alguns. A mensagem era igual para todos. Agora, há muito boas almas, muito bons homens e muito boas mulheres que vivem na Terra, no maior dos silêncios, fazem coisas maravilhosas e fantásticas para a evolução de cada um de nós. E eles não esperam que nós estejamos gratos a eles, mas nós não temos qualquer tipo de gratidão para com eles, porque muitas vezes nós nem conhecemos. E sabemos deles, às vezes já eles foram embora da Terra há muito tempo. Só porque encontramos coisas que eles não mostraram, deixaram, e por essas coisas vamos percebendo-los. Por isso, vivam a vida preocupados convosco, mas não acusem ninguém da vossa tristeza, da vossa angústia e do vosso sofrimento, porque nós muitas vezes compactuamos com isso mesmo. A partir do momento em que alguém me magoa e eu fico em silêncio e vou dizer ao meu amigo que ele magoa-me é mesmo ordinário e estúpido e não sou capaz de dizer isso na cara da pessoa, a partir desse momento eu já estou a alimentar algo muito negativo que vai funcionar como algo, como se fosse uma magia negra, que vai funcionar na minha vida. Compete-me a mim não me deixar envolver por essas coisas. Mas também compete-me a mim, quando a mim e a ti e a ele, quando há alguém que defende algo que seja baseado no amor, na liberdade, nos direitos e nas garantias de cada homem, mulher e crianças, nós podermos nos pronunciar e dizer isso não é o mais certo. Porque quem tu defendes ou quem tu estás a representar na Terra, que são todos os líderes espirituais, quem tu estás a representar na Terra não defendia esse tipo de ação.
Logo aí, tu estás errado. Será melhor mudares o teu discurso ou mudares a tua vida. Em vez de seres líder religioso, então vai para a agricultura, vai para a sapataria trabalhar e vai também para a fábrica trabalhar, porque assim ajudas muito mais as pessoas. Agora, se tu te empenhastes em defenderes e espalhares uma palavra que é o amor e dares como exemplo o amor, estás no sítio certo, deves o fazer. Não é mais uma questão, às vezes, do dinheiro que isso envolve, que é uma coisa horrorosa. Pronto, aquele que é necessário não é horroroso. Agora, o supérfluo é mesmo muito horroroso. Então, o dinheiro é transitório, como a nossa vida é transitória. Devemos de usar para satisfazer as nossas necessidades primárias e algumas secundárias. As terciárias já não nos interessa. Nos interessa a nós ter uma casa que tenha 5 quartos se nós só podemos usar 2. Que tenha 2 salas se nós só usamos uma. Não nos interessa absolutamente nada. Interessa-nos sim termos uma casa confortável, onde nós sejamos felizes com alguém, onde nós podemos criar uma família e onde nós podemos estar bem. Isso é o que acontece. Agora, termos algo mais do que isso, para quê? Se nós amanhã vamos morrer e fica cá tudo, e depois os nossos filhos nem levaram o exemplo de nós, do amor, começam a discutir pelas heranças. As famílias começam a desintegrar-se. E isso não é um projeto nem de Deus, nem da espiritualidade, nem do sobrenatural. É um projeto da humanidade. E a humanidade tem que aprender a não ter projetos tão ambiciosos. Os projetos ambiciosos é a compreensão, o amor, é o perdão a si próprio, o amar-se a si próprio, aumentar a sua autoestima. E não é preciso ninguém nos dizer. Nós sabemos, quando queremos, sabemos muito bem o que temos que fazer. Não me vos chatei mais. Já sei que hoje poderia não ter sido a reflexão mais agradável para vocês. Mas para mim, confesso, que foi a reflexão agradável. Porque esta reflexão, de algumas análises e algumas observações que eu nestas últimas semanas tive contacto e vi, e que entristeceram a minha alma, entristeceram o meu espírito e o meu ser. Então eu estou a mostrar a minha indignação. Por isso, não venham com histórias. Não é mal nenhum defender-se uma ideia, um mestre. Não, o mal está em quando se defende por o nosso cunho pessoal. Só podemos pôr o cunho pessoal quando é para construirmos ou para transformarmos algo em melhor, nunca em pior. Pensem nisto. Agora vou passar então à jornada de oração. Passar à oração. Hoje há muito mais casos em Portugal, muito mais coisas. No mundo há mais coisas. O Trump, desculpem a expressão, o Trump diz que está doentinho, e eu só digo assim, o cântaro tanta vez já vai à fonte que um dia fica lá à asa. Tanta vez se mente e se brinca que um dia vai acontecer. E quando acontecer, olha, aconteceu porque não vai acontecer coisa muito boa e coisa que se possa safar. Não. E vocês não pensem, e estou a falar só para vocês, aqui, quem quiser ouvir, ouve, quem quiser. Não pensem que as coisas vão melhorar. Estão enganados. Se vocês não melhorarem, garanto-vos que as coisas não vão melhorar. Eu tenho-me dado nestas últimas semanas e nestes últimos meses a não ver futuro. Olhar para a própria terra e para as próprias pessoas que habitam a terra, não vejo grande futuro. E antigamente eu via futuro. E isso me dói. Por isso, o melhor que nós temos a fazer é começarmos a modificar-nos e a mudarmos. E usarmos todos os rituais que sejam corretos, todas as coisas que sejam códigos
pedestais para nós, para a espiritualidade. Usar isso tudo através da oração, através de alguns movimentos, para conseguirmos realmente, outra vez, para conseguirmos novamente enxergarmos um futuro e projetarmos um futuro, embora esse futuro seja sempre um futuro presente. Concentrando-me agora e deixando a minha reflexão de lado e dirigindo-me a vós, grandes almas, grandes seres espirituais que passaram por esta terra e de alguma forma colaborastes com a evolução da própria terra, embora muitas vezes não tenha sido entendida a vossa mensagem, nós vos pedimos sinceramente que nos perdoais. Perdoai a nossa ignorância, a nossa insensatez, perdoai a nossa ganância e perdoai a nossa forma às vezes de iludirmos os acontecimentos para tirarmos daí dividendos. Perdoai-nos de qualquer forma todas as coisas que nós temos feito, mas além de tudo, que nós tenhamos uma grande capacidade com o vosso toque, com a vossa interferência, com o vosso abraço amigo, de nos perdoarmos a nós próprios. Porque nós necessitamos ter forças, coragem e determinação para nos perdoarmos. Porque ainda estamos muito fragilizados na nossa evolução e precisamos, às vezes, do apoio dos nossos mais do que tudo, dos nossos amigos, dos nossos companheiros de tantas jornadas terrenas que já fizemos e que também estiveram na Terra quando nós estivemos. Nós precisamos de vós, quer queiramos, quer não. Neste momento, nós precisamos de vós, porque a Terra não está bem. E nós já não estamos a ficar muito bem encaixados na Terra. E porque existem muitos homens na Terra que são nossos irmãos, por qual nós temos uma grande compaixão, que vão por caminhos adversos e gostam de criar a adversidade para a atingir em um lugar, não sei que lugar é para eles, mas é um lugar muito especial. Que nós, quando fazemos a nossa observação, sejamos justos como é justa a água a passar por um rio, que tem que fazer tantas curvas e altos e baixos até desaguar no mar. Que essa água muitas vezes tem bichos por tudo quanto é sítio, mas a própria água continua com essas adversidades a ser pura e a matar a sede aos nossos corpos, porque se os nossos corpos não beberem dessa água, nós não conseguimos estar na Terra porque os nossos corpos desfalecem e nós temos que sair rapidamente deles ou somos empurrados deles para fora e aí dá-se a morte física. Então, quando estamos cá neste momento, que sejamos auxiliados e orientados por toda essa espiritualidade pura, mais pura do que toda a pureza que nós possamos conhecer e que nós possamos sentir então essa pureza, assim como o amor mais puro de todos os amores, mesmo numa percentagem muito pequena, que nós todos, homens, mulheres e crianças, possamos sentir no nosso coração, na nossa mente e na nossa essência. Que o nosso corpo seja tocado pela vossa energia, para que nos momentos de maior fraqueza e de maior fragilidade, nós possamos segurar-nos ao vosso amor, porque não temos a capacidade de amar pela nossa fragilidade. Conseguirmos pegar no vosso amor e assim vivermos a nossa vida e cumprirmos o plano que nos propusemos cumprir na nossa vida vinda à Terra. Nós precisamos tanto uns dos outros, ainda não temos consciência do quanto precisamos. Mais depressa nos dirigimos a vós e vos pedimos de que somos capazes de nos dirigir aos nossos irmãos e discutirmos e pedirmos aquilo que é necessário para toda a comunidade. Que saibamos ter sempre o espírito da fraternidade em nós. Ele às vezes está tão afastado de nós que até dói. E é por isso que vós, bons mensageiros, vós, nossos amigos espirituais, vós seres espirituais, vós energias, é por isso que vós nos podeis tocar e nós, muitos de nós queremos
ser tocados. E aqueles que não querem na sua consciência, querem na sua essência. E por isso, hoje, é o abraço fraternal que todos nós que vivemos na Terra precisamos para conseguirmos proteger-nos, para conseguirmos despertar e para conseguirmos encontrar o nosso caminho e para conseguirmos nos encontrar connosco próprios. Esta é a solicitação que hoje vos fazemos, porque a solicitação do equilíbrio da Terra depende do indivíduo e nós fazemos esta solicitação para todos os indivíduos e para a comunidade em geral, sem esquecer ninguém. Mesmo aqueles que nós não conhecemos, vós os conheceis, nós solicitamos a vossa presença junto a eles. Mesmo aqueles que já partiram e que nós nem sabemos que eles partiram, mas vós sabeis. E por isso solicitamos um toque fraternal a eles. Assim como nós necessitamos desse toque, centenas de milhões de seres necessitam desse toque e desse abraço. E vós o podereis emanar de onde quer que estejais mais perto ou mais afastado, vós podeis nos enviar esse abraço. E é por esse abraço, por essas energias emanadas, que vai a minha gratidão e o meu reconhecimento em nome individual. E depois emano também a gratidão de todos e o reconhecimento que todos têm em nome de toda a comunidade e de toda a população deste planeta Terra. Auxiliai-nos neste momento em que nós estamos, pelo menos, mais frágeis, muitos de nós. Auxiliai-nos mesmo, porque nós estamos aqui na Terra para cumprir as nossas tarefas, mas precisamos que o nosso corpo seja forte e saudável, porque sem ele nós não conseguimos chegar lá. Precisamos que a nossa mente esteja equilibrada. Precisamos que a nossa essência seja superior à nossa própria razão. E é por isso que apelamos à vossa presença, é por isso que apelamos a vós, o vosso abraço espiritual. É por isso que apelamos à vossa fraternidade e, sobretudo, à vossa compaixão, à vossa caridade e ao vosso amor. A nossa mais profunda gratidão para convosco. E assim, dou por terminada esta jornada de oração e volto a estar convosco amanhã. Espero que de algum modo eu tenha contribuído para a minha própria evolução, isso não tenho dúvidas, nem vou discutir com ninguém isso, tenha contribuído para o despertar de alguns de vós e para o conhecimento, para que vós vos conheceis melhor. Espero ter contribuído para uma paz, um bem-estar, uma realidade. Espero contribuir sempre para um melhor desempenho do indivíduo, para que a sociedade toda também tenha um maior desempenho. E por isso vos agradeço sempre esta companhia que vós me fazeis nestas jornadas de oração, que sabeis que não são só minhas, são de muitos, muitos que vós não conheceis, muitos que vós não ouvis, mas que nos seus próprios países estão ligados a nós, aqui a Portugal, com as jornadas de oração, porque muitos estão a fazer as jornadas de oração. Não sou só eu, não somos só nós. Existem outros a fazer também. Eu já vos disse um dia e torno-vos a dizer, as jornadas de oração fazem parte da família do círculo de fraternidade e elas estão espalhadas pelo mundo inteiro. Há muitos países que entre as 7 horas de Portugal e as 3 horas da manhã de Portugal estão em oração, nas jornadas de oração, além de outros grupos de oração que estão noutras horas e também noutros dias e acaba por todos os dias haver a energia da oração a pairar pelo universo, a espalhar-se
e a tocar o coração, a mente, o corpo e as ideias de cada homem, de cada mulher e de cada criança que vivem na Terra. Bem-aja a todos, umas santas boas noites e que sejais esclarecidos. Se precisardes de tratamento, esta noite sereis tratados. Se precisais de esclarecimento, esta noite sereis esclarecidos. Assim, vós o quereis. Eu quero. Agora vós tereis que decidir. Bem-aja. Até amanhã. Amanhã é presente, não é mesmo? Até amanhã. Cá estarei convosco e comigo próprio. E com os nossos bons seres espirituais. Bem-aja a todos.